Olá, fashionistas! Eu sou Silvia Medeiros, estilista da Fartingale. E hoje aqui nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre como escolher a renda ideal quando vocês vão desenvolver um vestido de festa ou uma peça de festa. Eu vou falar especificamente aqui do meu mundo, do desenvolvimento de produtos que eu faço todos os dias. E se você não sabe, a Fartingale, que é a minha marca, ela desenvolve produtos de moda festa, um casual mais chique, debutantes e noivas. E se vocês ainda não nos seguem aqui nas redes sociais, vou deixar o link aqui para você correr lá e ver em tempo real o que a gente está fotografando, que está entrando na produção e participar um pouco mais aí desse mundo tão maravilhoso do desenvolvimento do produto. Bom, para você escolher uma renda ideal, é muito importante que você saiba antes de escolher a renda para que peça exatamente você vai precisar dessa renda. Eu falo isso porque às vezes a peça que você vai precisar de uma renda, ela não tem necessariamente um espelhamento para que você tenha as duas partes iguais. Ela pode ser uma peça de um ombro só, que te permite às vezes usar uma renda que tem um formato de barrado que vá para um lado só e te ajuda isso a você ter menos problemas na hora da escolha da renda. As rendas, ela tem barrado. Deixa eu pegar aqui uma para você. Peguei algumas rendas aqui, porque aqui tem muita coisa aqui atrás, olha quanta coisa tem. Bom, aqui só um pedaço, daqui para cá ainda tem um pedaço, daqui para cá ainda tem outro e ainda tem um monte de coisa para lá que eu não vou mostrar, tá? Bom, vamos lá. É o seguinte, essa é uma renda, virar aqui de frente para vocês, essa é uma renda de aplicação, essa renda chama renda de aplicação, porque ela tem os detalhes aqui, ó, de bordados que podem ser refilados e que soltam. Ó lá, consegue ver. Eu consigo refilar essa renda. Se você não sabe o que é refilar, eu tenho um vídeo aqui no canal e vou deixar aqui nos cards para vocês, falando como é que você retira esse buquê dessa renda. Essa é uma renda de aplicação que ela tem barrado de dois lados. O lado daqui e o lado daqui, que são os lados de comprimento que a gente chama, que é o tecimento do urdume, que é o comprimento do tecido. Ou as ourelas do tecido, elas são onde ficam os barrados. Deixa eu estender aqui um pouquinho mais, que vocês vão... Ó, ela vai de ponta a ponta, ela vai daqui até aqui em renda, tá? Nesse caso, quando eu vou usar uma peça espelhada, então, por exemplo, eu vou fazer uma peça que ela vai vir com este formato aqui. Vou colocar um detalhe de barrado nessa lateral da frente e o outro lado também. Se essa renda que eu escolhi, ela tem este desenho aqui, todos eles para um único lado, quando eu for usar essa peça, esse desenho vai ficar diferente desse. Por quê? Porque a renda está num único sentido. Isso só vai ser possível se eu tenho este lado do barrado e este lado do barrado espelhados, que é o que normalmente a gente tem como a maioria das rendas que a gente compra. A maioria delas vem espelhadas. Então, quando eu coloco o lado direito com o lado esquerdo, vocês veem que elas estão iguaizinhas. Ó, elas estão iguaizinhas. Então, esse cabinho tá para cá, esse cabinho aqui tá para cá, esse daqui tá para o mesmo formato e assim por diante. Desta maneira, eu consigo até economizar tecido, porque eu consigo colocar um lado para cá, um lado para cá. Então, numa blusinha, eu gastaria mais ou menos este tamanho aqui para frente, esse tamanho para as costas. Então, eu acompanhei o corte com a renda e não perdi. Quando você usa a parte do barrado em cortes de peças, que é a parte mais cheinha da renda, quando a gente está falando desse tipo de renda de aplicação, é muito importante que você use o barrado, porque senão ele acaba sobrando. E o barrado, sem a reposição do buquê, ele não tem tanta funcionalidade dentro da produção. Ele funciona mais quando ele está acompanhado da renda pequenininha para dar acabamento, para preencher esses buraquinhos, do que quando ele sobra um pedaço grandão e você não tem o que fazer, porque a maioria das peças, ela precisa de alguns outros preenchimentos e que só o barrado não te permite, tá? Os barrados, eles normalmente são unidos um ao outro. Então, essa rendinha tá grudada nessa, que tá grudada nessa, que tá grudada nessa, que tá grudada nessa. Então, quando eu vou fazer o refilado do barrado e eu preciso dessa parte da renda em separado, como se ela fosse um buquê, eu tenho que perder algumas pontinhas dela e elas têm que ficar, depois de cortadas, viradas e costuradas para baixo, para que você tenha um acabamento mais perfeito nessa peça. Também vou vir gravar um vídeo para vocês ensinando qual é a técnica de se fazer isso, porque eu vejo muitas peças mal acabadas
por falta dessa ideia de acabamento que é muito fácil, muito simples e muito funcional. Então, a gente usa, quando vai usar o barrado, a gente usa esses buquês aqui do meio, que nos facilitam e a gente tem um maior aproveitamento da renda. O que que acontece? Nem todas as rendas são assim, nem todas as rendas têm os lados espelhados e que combinam e que fazem a gente ter um maior aproveitamento do tecido. Essa outra renda que eu peguei aqui para vocês, ele é um tule bordado, a gente chama de tule bordado, talvez vocês conheçam como renda, mas é um tule bordado. Ele tem este desenho aqui, ó, tem esse desenho aqui, um tule muito bacana, muito bonito. Ele tem esse desenho aqui e ele também tem o mesmo esquema de ter o barrado em ambos os lados. Eu vou estender aqui porque o rolo tá bem grande aqui no meu colo, ó. Ele tem esse lado do barrado, ó, o barrado a gente entende que é quando tem esse acabamento aqui. Então ele tem um acabamento, o tecido não é simplesmente cortado sem nenhum detalhe. A gente fala que ele é barrado quando ele tem um contorno no sentido do urdume ou nas aurelas, como eu falei para vocês, e ele é considerado um tecido barrado. E do outro lado ele tem o mesmo acabamento. Mas o que acontece com esse tecido? Esse é um tecido que simplesmente a parte de cima e a de baixo, porque a gente costuma usar essa peça neste comprimento aqui, deste jeito aqui, ó, no sentido da trama, a gente usa ele no sentido da trama, o que acontece? Essa parte de cima e a correspondente lá embaixo não tem o mesmo desenho e nem o desenho espelhado e nem o desenho para o mesmo lado, eles não têm desenhos parecidos em nada. Então o que acontece? Se você for usar, por exemplo, essa peça para fazer um detalhe que os lados têm que serem iguais, eles não vão combinar. Por exemplo, se eu for usar essa renda para fazer um peito, ó, um peitinho aqui, ó, um detalhe, eles não vão ficar simétricos. Eu tenho essa renda, eu botei uma blusa estampada e não ficou tão bom. Na próxima eu venho com uma lisa. Deixa eu pegar aqui, ó, tá vendo? Pegar um tecido azul. Que é bom porque já tem tudo e a gente já aproveita tudo. Ó, pegar um tecido liso e vou colocar a renda na frente para vocês verem. Ó, olha isso daqui. Ó, ela tem um desenho que não é simétrico. Então, quando eu vou fazer isso daqui na blusa, eu tenho uma impressão de que ele está fora do desenho, que ele não está igual. Muita gente tem um olhar que parece que a peça não está bacana. Às vezes é por conta do desenho que não está com simetria. Eu sou muito chata com simetria, eu amo simetria, então tudo que eu posso ter lados iguais, eu faço. Quando a renda não me permite e eu quero usar a renda, eu crio uma condição nela e eu faço elas ficarem muito parecidas, que você não tem a percepção de bater o olho e perceber que elas são diferentes. Muitas vezes elas têm rendas com sentidos para um lado só, mas a gente também tem técnicas que a gente desenvolve e faz com que a peça crie uma harmonia e uma simetria bacana, interessante e que ela realmente funcione. Nesse caso, eu já não consigo usar ela desta maneira, ó, porque no peito ela vai fazer diferença se eu for usar ela no sentido dela. Para a saia, muitas vezes ela funciona porque você coloca o desenho dela aqui e ela vai ficar na parte da cintura, tem uma reposiçãozinha ou tem uma parte de cima diferente, ela fica menos evidente. Mas nesse caso, esse tipo de renda, ela já é uma renda com muita dificuldade de se montar as peças, é uma renda que você tem que olhar, montar, levar na maneca, fazer a cobertura de forro para você ver qual a intensidade dela, qual que é a harmonização dela, se ela dá aquele efeito de que a peça tá torta, porque pode acontecer quando você tem principalmente desenhos florais, assim, você pode ter a impressão muitas vezes de que o desenho tá torto, né? Que a pessoa, a peça tá torta, o desenho tá torto. Mas por quê? Você tem florais maiores e juntos, florais menores, e isso causa muitas vezes essa impressão. Então, essa é uma renda muito mais difícil de se trabalhar e acontece também de rendas desse tipo, de renda de aplicação, também estarem com as partes diferentes ou com todo o barrado para um sentido só. Ele vai estar com, às vezes, uma perninha do buquê para um lado e aí você realmente fica com todas elas desenhadas só para um lado. E uma outra renda, que também é uma renda muito difícil de se trabalhar, é a renda arabescada. É essa renda aqui. Vou tirar aqui um pedacinho para vocês.
Essa renda aqui, ela é muito maravilhosa. Estavam usando aqui na mesa e eu trouxe aqui. Ela é muito, muito maravilhosa. Eu não tenho nenhum pedacinho claro aqui para mostrar para vocês. Não tenho. Gente, tô fazendo uma bagunça aqui. Amanhã alguém vai me chamar. Bom, deixa eu mostrar aqui. Ó, olha que renda tão maravilhosa que é. E é uma das rendas mais difíceis de se encontrar. Ela não é uma renda fácil de se encontrar. Ela tem esses desenhos centrais maiores, normalmente, a renda de arabesco, que você consegue fazer desenhos nela. Porém, qual que é a dificuldade dela? Você não consegue usar o barrado para tirar o comprimento. Então, vamos imaginar que você faz uma saia com 1,20 de comprimento de saia e a cliente veste 1,15 com salto. Você tem 5 centímetros do barrado que você tem que tirar. Então, imagina você tirar 5 centímetros de um desenho que ele não encaixa. O que as pessoas costumam fazer? As pessoas costumam cortar. Então, as pessoas fazem isso, passam o acabamento aqui e acabou. Eu não faço dessa maneira. Eu crio todo um desenho por baixo da renda. Deixa eu ver se o outro barrado tá diferente para mostrar para vocês. Eu crio todo um desenho por baixo da renda. Não, tá igual. E crio... Esse aqui tá até com o nominho da cliente aqui, ó, porque é uma peça de cliente. E cria uma possibilidade que o barrado continue, tá? Ou eu refilo, reposiciono, muitas vezes é assim que eu faço, porque quando você tem uma peça cortada num comprimento de saia, não dá certo você tirar o comprimento da saia pela linha de cintura. Isso daí também é um grande erro que muita gente faz, acha que vai dar certo, mas na normalidade dos cortes não dá certo, porque você tem tamanhos de quadril proporcionalmente diferente de tamanhos de cintura. Então, quando você vai subir uma peça, ela vai ficar maior e você vai ter que voltar a refazer. Se ela é uma saia sereia, ela faz o quadril e ela afunila. Então, você não tem como pegar a marcação do afunilado e subir para a linha de cintura. O godê também ele vai criando uma bola maior, então essa bola maior, ela dá uma diferença. Não na parte do arabesco, o arabesco você não consegue fazer godê por conta do desenho dele muito central e do desenho espelhado, então quando você faz um godê ele fica completamente torto para um lado só. Muitas vezes essas rendas também não tem comprimentos para peças godês, então vai ter uma dificuldade aí, você vai ter que criar várias alternativas e recortes que vai fugir do padrão da peça para ter um efeito que não vai dar certo, tá? Já antecipo que não vai dar certo. Então, quando vocês forem escolher uma renda para trabalhar e para, às vezes, reposicionar em alguma peça, mesmo que seja para refilar, ou seja, para usar só os buquês, escolham rendas que elas tenham o barrado simétrico com o outro lado do barrado, quando a renda tem os dois lados. Se a renda, às vezes, é uma renda que só tem um barrado de um lado, que ele seja um barrado que vá sempre para o mesmo lugar. Então, não tem um bico mais tortinho ou um bico diferente do outro. Todos eles vão subir as pontas do barrado para o mesmo desenho. E aí isso vai te facilitar fazer o direito e o esquerdo da peça de forma iguais. Tá? A questão também da renda de arabesco é a renda ter também formatos que te ajudem a você fazer um detalhe de decote e um detalhe que você possa usar mais essa peça e abusar aí na criatividade. Bom, espero muito ter ajudado vocês aí a entender como a gente escolhe uma renda ideal para desenvolver uma peça de festa. Se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreve aqui no canal e não esqueça de compartilhar ele com as suas amigas que gostam também de moda. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!